Saúdo a todos os irmãos, a todos os jovens, na paz do Senhor Jesus. Eu sou o presbítero Marcos, fui convidado no trimestre passado para começar a dar aula para os jovens, mas devido à pandemia, a situação não deu. Até fui dar algumas aulas na sede, as escolas bíblicas online, e agora estamos aqui gravando esses vídeos, nos nossos lares, para levar até vocês. Lição desse trimestre, que é a mesma lição que foi dada no trimestre do ano passado, lição que fala sobre a mordomia cristã. Então aqui o título, que é Tempo, Bens e Talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas de Deus, que Deus nos tem dado. O pastor Marcos, ele falou na primeira aula, o que é a mordomia cristã. Pastor Aguinaldo deu a última aula, semana passada, que falava sobre a mordomia do corpo. E nós vamos falar sobre a mordomia da alma e a mordomia do espírito, Nós que somos um ser tricotômico, corpo, alma e espírito, já foi falado do corpo e agora vamos falar da alma e do espírito. O texto áureo da lição, que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, que diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não só o corpo, mas também a alma e o espírito, elas têm que estar preparadas para a vinda do Senhor. Eu coloquei aqui, o pastor Marcos já disse, mas vou repetir, diz assim, sendo mordomo. Mordomo é o administrador, já foi dito na primeira aula. É o que administra, e ele tem que ser fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Então, tudo que Deus coloca nas nossas mãos, primeiramente não é nosso, é de Deus. Ele coloca nas nossas mãos para nós administrarmos da melhor forma possível. Ou posso até garantir que nós temos que administrar como Deus estivesse administrando. Temos que administrar com a vontade de Deus. Então nós temos que estar debaixo da graça, não é isso? Estar debaixo da vontade de Deus para que seja administrado da forma que Ele administraria. Mas Ele colocou nas nossas mãos para que nós administrássemos. Vou começar a aula aqui. E o texto já disse, E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis, Nós não podemos, ninguém pode nos acusar de nada, Acusar, por exemplo, aquele cristão, ele se diz cristão, mas ele falha nisso, falha naquilo. Se nós falharmos em algo perante aos homens, não é isso? Perante aos nossos irmãos da igreja, nós somos servos repreensíveis, Teremos repreensão. E nós devemos buscar a ser servos irrepreensíveis, tanto no nosso corpo, como na alma e como no espírito, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O corpo, quero citar aqui, irmãos, o corpo ele é a parte material, é a parte da matéria, enquanto a alma e o espírito é a parte imaterial, não é isso? É a parte invisível. Quando uma pessoa morre, por exemplo, nós vamos ali e sepultamos o corpo, mas nós não sepultamos a alma e o espírito. Nós não vemos a alma e o espírito sair do corpo quando uma pessoa parte, para a eternidade. Então o corpo ela é a parte material, é a parte que volta ao pó da terra. Eu coloquei aqui. O corpo ele é a parte que tem contato, que tem comunicação
com a parte material, não é isso? Então, por exemplo, o homem foi colocado no Jardim do Éden para administrar os vegetais, foi colocado no Jardim do Éden para administrar os animais, administrar a terra, não é isso? Cuidar da terra. Deus colocou o homem ali para isso, para administrar a terra, os bens materiais, não é isso? Então precisa do corpo para isso. E o templo, o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Então o corpo, ele é templo do Espírito Santo. Então nós precisamos do corpo para que o Espírito ele faça morada em nosso corpo. Eu coloquei outro detalhe aqui também, irmãos, que o corpo, a nossa natureza pecaminosa, não é isso? Não é o corpo que tem poder sobre a alma, sobre o espírito, mas é a natureza pecaminosa. Essa natureza pecaminosa, ela faz com que o corpo venha a pecar, não é isso? Então, quanto mais a nossa natureza pecaminosa, ela cobiça, ela como se fosse uma briga, não é isso? Ela está ali confrontando sempre com o nosso espírito. E aí nós vamos ver mais à frente que a nossa alma, que está entre essa natureza pecaminosa e o espírito, é ela que vai nos conduzir a fazer o bem, ou é ela que vai nos conduzir a fazer o mal, não é isso? Se a nossa natureza pecaminosa estiver mais forte, com certeza iremos pecar. Agora, se a nossa natureza espiritual, o espírito, estiver fortalecido, com certeza faremos mais a vontade de Deus e com isso o nome dele será mais glorificado e exaltado, certo? Coloquei aqui, irmãos, que já falamos o que é mordomia cristã, né? Mordomia cristã até não são regalias, né? Pastor Marcos falou na primeira aula, que a gente confunde muito, às vezes fala, aquela pessoa está numa mordomia só. Então a gente confunde um pouquinho a mordomia, que realmente é essa mordomia cristã nossa, que é essa mordomia nossa de administrar, de trabalhar, né? Até alguns irmãos ou algumas pessoas dizem, não, Adão só descansava, só ia lá na árvore, pegava o fruto e comia, nada. Ele foi colocado ali para administrar a terra, cuidar da terra, não é isso? Até porque o nosso Senhor, o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus disse isso, o Pai trabalha e eu também trabalho, não é isso? Então Jesus também não está no céu, né, sem trabalhar. Jesus trabalha, Deus trabalha e o Espírito Santo trabalha, e nós, como servos de Deus, nós devemos também trabalhar, administrar da melhor forma possível aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Então, servir, administrar as coisas de Deus. E agora vamos falar da alma e do espírito, a parte imaterial, a parte invisível que nós não vemos, mas sabemos que existe, não é isso? Alma e espírito. E aí vai haver alguns confrontos, né? Porque a Bíblia, em alguns momentos, ela vai falar, por exemplo, da alma, e às vezes ela está falando da alma e do espírito. Às vezes ela vai citar a alma como pessoas. Então vai ter diversos sentidos na Bíblia, mas usando a mesma palavra. Às vezes vai falar do espírito, mas está falando da alma e do espírito. E a gente vai ver aqui na lição que eu preparei para os irmãos. Eu coloquei aqui, irmãos, alma e espírito, eles são distintos, são diferentes, não são iguais. Alma é alma, espírito é espírito. Porém, eles são inseparáveis. Eles caminham juntos. Então, a gente vai verificar aqui que eles são distintos e diferentes, mas eles são inseparáveis. Eles caminham juntos. Em Hebreus 4, verso 12, eu já quero ler aqui com os irmãos. A gente vai ler vários versículos, irmãos. Os irmãos
já vão se preparando aí. 4, verso 12, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma. Então diz aqui que penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra de Deus, como diz aqui, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Se ela penetra até a divisão, existe uma divisão entre a alma e entre o espírito. Ela penetra entre a alma e o espírito. Significa que são coisas distintas, porém inseparáveis. Deixa eu ir mais adiante aqui na lição. O corpo é necessário para administrar os animais, os vegetais, a terra, tudo aquilo que é material. Por isso é necessário o corpo. Mas o espírito, e aqui a gente vai ler também em Eclesiastes 12:7, o espírito, ele vai, nesse versículo aqui que nós vamos ler, ele vai falar do homem interior. Eclesiastes, verso 12. Vamos ler aqui. Eclesiastes, verso 12, capítulo 12, o verso 7, que diz assim: e o pó volte à terra, o corpo, como o era. Nós fomos feitos do pó da terra. E o espírito volte a Deus que o deu. Quando está falando aqui em espírito, o espírito, ele está dizendo a parte interior do homem. A parte interior do homem, que é a alma e o espírito, volte a Deus. É isso que está dizendo nesse versículo. Aqui nessa passagem, a alma e o espírito, que eu já disse, muitas vezes fala da alma, fala do espírito. Então a gente vai verificar isso em alguns versículos posteriores aqui que eu vou passar para os irmãos. Ou dos dois, né? Às vezes uma única palavra está falando dos dois, que é esse caso. Está falando do espírito, que o espírito volte a Deus. Ele está dizendo aqui do homem interior que volte a Deus, né? Está dizendo aqui no mesmo tempo. Vamos aqui adiante, irmãos. Nós vamos falar aqui agora alguns versículos que eu separei em Apocalipse, por exemplo, 6:9. Apocalipse 6:9 vai dizer assim: e havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Então aqui ele está falando de quem? Das pessoas. Está falando das almas. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos. Os que foram mortos em Cristo Jesus, não é isso? Estavam ali aquelas almas debaixo do altar, né? Que é o versículo aí que a gente vai ler. Vamos ler outros versículos também. O Espírito Santo, ele opera por intermédio do nosso espírito. Então, essa parte material. O nosso espírito, ele faz contato com o Espírito Santo. E é somente através do nosso espírito que o Espírito Santo, ele opera nas nossas vidas. Então, não tem outro meio do Espírito Santo operar em nossas vidas, a não ser através do nosso espírito. Tanto que Jesus, quando ele foi, antes de ser assunto ao céu, Jesus disse aos discípulos: convém que eu vá. Jesus estava dizendo, é melhor que eu vá, porque Jesus não usava a sua divindade em favor próprio, para fazer os milagres, as maravilhas.
Jesus fazia os milagres, as maravilhas, porque ele era cheio do Espírito Santo. Então, por isso que ele disse, farei obras maiores do que esta que eu fiz. Mas por que ele garantiu isso? Porque ele não usava a sua divindade em favor próprio. Até porque se ele usasse, ele nunca deixou de ser Deus, não perdeu a sua divindade. Então, alguns até falam, Jesus dormiu no barco. Jesus o homem estava dormindo, Jesus homem, mas Jesus Deus estava acordado, nunca dormiu. Deus não tosqueneja, não é isso? Então Jesus homem estava dormindo, mas Jesus Deus sempre esteve, sempre estará acordado, cuidando de nós, não é isso? Como sempre tem cuidado. Então aqui a gente vai ver nessa passagem que nós lemos, né? Sobre o Espírito operar em nossas vidas através do nosso Espírito. Então, há necessidade. Então, Jesus, tanto que ele pregava, e quando as palavras eram um pouco mais duras, alguns diziam, quem pode, né, resistir a estas palavras? E iam embora. Mas Jesus, quando ele, antes de ser assunto ao céu, ele diz assim, convém que eu vá, é melhor que eu vá. E eu rogarei ao Pai que envie outro Consolador, outro. Ele nunca deixou de ser Consolador, né? Sempre Deus. Mas ele disse, eu rogarei ao Pai que envie outro. E este convencerá o homem do pecado e do juízo. Então o Espírito Santo, através do nosso Espírito, nos convence do pecado e do juízo. Então precisamos do Espírito para que... Vamos até ler aqui, eu marquei um versículo, Romanos 8. Vamos ler, irmãos, Romanos 8, verso 16. Romanos 8, 16. Que diz assim, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, o Espírito Santo testifica conosco que nós somos filhos de Deus, não é isso? É através do nosso Espírito que ele vai testificar. A Bíblia fala sobre o homem, irmãos, perder a sua alma. O homem, nos dias, a gente até percebe, nos dias de hoje, com essa pandemia, as pessoas, lógico, e eu não sou aqui hipócrita em dizer, não, estamos muito preocupados com o nosso serviço, com o nosso trabalho, desemprego. Temos que estar preocupados mesmo, porque a gente tem as nossas responsabilidades, os nossos compromissos, não é isso? Então precisamos estar empregados, não é isso? Ou precisamos de trabalho, de emprego, para gerar recursos, para trazer o alimento para o lar, para pagar, aqueles irmãos que pagam aluguel, ou pagam a parcela de um apartamento, de um carro, seja o que for, mas precisa de recursos, porque nós moramos nesse mundo, né? Enquanto morarmos aqui, precisaremos de recursos. Mas a gente tem que tomar o devido cuidado para não ficarmos focados só nas coisas materiais e esquecermos das coisas espirituais. O nosso espírito ele tem que estar aguçado, não é isso? A buscar as coisas de Deus. Eu marquei aqui em Mateus capítulo 16, Mateus 16, verso 26, irmãos. 16, 26, que diz assim: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Então, o que adianta nós lutarmos pelas riquezas, os bens materiais, e desenfreado, mas perder a nossa alma? Então, a nossa alma ela tem um valor muito alto para Deus, não é isso? Nossa alma, podemos dizer que ela vale mais do que o mundo todo, né? Se um único homem fosse dono do mundo todo, tivesse comprado com recurso, mas se ele perder a alma, é melhor ele ganhar, ele ter a alma salva, né? Buscar a Deus, para Deus salvar a alma, e ser pobre, né? Ser humilde, ser simples, do que ele ter toda a riqueza, ter o mundo todo, mas
perder a sua alma. A palavra alma, irmãos, significa a essência da vida, a base da vida, não é isso? A alma é a essência da nossa vida. Eu vou até ler mais versículos, vamos ler vários, irmãos. Se prepare aí, que a gente vai ler muitos versículos. Salmo 42, o verso de número 2. Salmos 42, verso 2, que diz assim: A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Então a nossa alma, ela tem sede de Deus. Ela quer estar com Deus, não é isso? Então, às vezes a gente fala assim, por isso que o salmista disse, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É a alma ela tem sede de estar junto a Deus, estar com Ele, em comunhão, né? Estar unidos, né? Precisamos ser unidos, não só na igreja, né? Isso, com os nossos irmãos, apoiando os nossos pastores, né? Mas também precisamos estar unidos com Deus. E Jesus, mais à frente, nós vamos ler aqui, que Jesus fala que nós temos que ser um corpo, como Ele é com Deus, não é isso? É um corpo só, pensa de uma única maneira, né? O nosso pensamento, as nossas atitudes, elas têm que ser a mesma que Jesus teria ou teve enquanto esteve aqui na terra, né, irmãos? Eu coloquei aqui, a carne, porém, com sua vida, né, a alma, isto é, com seu sangue, não comereis. E vai estar lá, vamos ler, irmão, Gênesis capítulo 9, parte A do versículo. Aqui nós estamos falando ainda daqueles versículos que eu citei para os irmãos, os vários sentidos de alma, de espírito, né? Então, 9, deixa eu ver aqui se eu acho. Capítulo 9, aqui. Só um minutinho, deixa eu tentar achar aqui. Aqui, irmão, perdão. Capítulo 9 de Gênesis, o verso de número 3. Tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde, verso 3, verso 4. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Quando ele diz aqui, porém, com sua vida, né, e alguns da testemunha de Jeová, vai dizer aqui que esse texto ele também pode ser, em algumas traduções, ser dita como alma, com a sua alma, né? Isto é, com seu sangue não comereis. Testemunha de Jeová vai dizer que a alma aqui é o sangue, por isso que eles não fazem transfusão de sangue, não pode comer animal sufocado, não é isso? De algumas formas lá. E aqui está dizendo sobre isso, né? Então não é comer o sangue, a alma ela não é o sangue, né? Até porque o sangue, ele é material e a alma, ela é imaterial. Então não pode ser a mesma coisa, né? Essa alma, ela é uma parte imaterial. Alma quer dizer respiração da vida, né? Vamos ler lá em Gênesis, já estamos aqui em Gênesis, capítulo 35, verso 18, irmãos. Que diz assim: E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou o seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. Então aqui está dizendo, quando saiu a alma,
morreu. Saiu a alma do corpo, ele morreu. Sai a alma, o espírito morreu. A alma saiu do corpo, não é isso? Aqui em Gênesis, capítulo 35, verso 18, né? Aqui quer dizer, na verdade, a respiração, né? Acabou o fôlego, saiu a alma, acabou o fôlego, ele morreu. Não tinha como viver mais, né? Aqui em Romanos 13:1, eu acho esse versículo interessante, porque ele vai falar sobre pessoas, mas aí ele vai citar almas. Ele vai falar almas. A gente vai falar, nossa, falou de almas e está dizendo pessoas? Vamos ler. Romanos 13, verso 1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que foram ordenadas por Deus. Então, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. O que ele está dizendo aqui? Todas as pessoas estejam sujeitas, todas as almas, porque cada um de nós temos uma alma, não é isso? Temos o nosso, como que eu posso dizer? A alma, nenhuma alma ela é igual a outra, né? O espírito, ele é igual, ele é semelhante, porque ele vem de Deus. O homem foi formado, o corpo foi formado do pó da terra. Então, todas as pessoas, elas têm 2 olhos, a maioria, quem não tem deficiência física, tem uma boca, 2 orelhas, 2 pernas, 2 braços, não é isso? Tem os órgãos interiores, mas a alma não. A alma, cada um tem a tua característica, não é isso? O pastor Emanuel até citou num desses cultos de ensino de terça-feira, algumas pessoas melancólicas, algumas pessoas sanguíneas, não é isso? Algumas pessoas coléricas. Então, nenhuma pessoa ela é igual a outra nesse sentido da alma, e nós vamos chegar ainda nesse ponto aí. A alma, ela é a nossa individualidade. Cada um tem a sua individualidade, não é isso? Sua forma de pensar. Então a gente vai entrar em algum assunto, vai entrar num assunto de política, vai entrar num assunto mais, né, com diversas pessoas, até mesmo diversos cristãos, e vai haver uma divergência, porque cada um tem a sua individualidade, tem a sua forma de pensar, né? Apesar de que a forma de pensar correta é a forma de pensar como Deus pensa, como o nosso Senhor Jesus pensa, como o Espírito Santo pensa, não é isso? Nós devemos pensar iguais a eles. É o que nos torna diferente. Então, essa individualidade, uns para com os outros, né? O corpo é igual para todos, né? Como eu já disse aqui, e o espírito também. A alma, ela é a sede da nossa personalidade. Cada um tem a sua personalidade, né? Às vezes nós dissemos, aquele irmão ele é mais quietão, é mais na dele. Já tem alguns irmãos que são mais extrovertidos, não é isso? Quando ele chega, antes dele chegar, você já está rindo, né? Por quê? Porque é a personalidade dele, né? Então, isso é de cada um. Mas a alma, eu coloquei aqui, irmãos, ela possui 3 faculdades. 3 faculdades. Entendimento, sentimento e vontade. Vamos ler lá em Ezequiel capítulo 18. Vamos ler aqui, Ezequiel 18. E o verso de número 4. Vamos ler ele todo, mas o mais importante é a parte C do versículo. Diz assim: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. É o que está dizendo a palavra do Senhor.
Então a alma que pecar, essa morrerá. E esse é o cuidado que nós devemos tomarmos. Porque essa natureza que está em nós, a natureza pecaminosa, que luta, que cobiça contra o espírito, é essa que nós temos que ter o controle. Temos que ter o controle sobre o nosso corpo, não é isso? Essa natureza pecaminosa, ela faz com que o nosso espírito se enfraqueça, né? Como disse um pastor que eu vi, que o nosso espírito, se fortalecer a natureza pecaminosa, o nosso espírito ele entra num sistema lá no offline, não é isso? Ele fica inerte, ele fica sem reação. E nós começamos a pecar, não é isso? E a nossa alma vai nos levar a pecar, porque a natureza pecaminosa está se fortalecendo. Então nós precisamos fortalecer o nosso espírito, não é isso? Para que a nossa alma nos conduza à eternidade com Deus. Tá? Aqui eu já falei para os irmãos. Vamos entrar aqui, irmãos. Eu marquei aqui, a nossa personalidade está na alma e precisa estar sobre o governo de Deus. Não é isso? Então a nossa personalidade está na alma. E quem tem que governar a nossa alma? É Deus. Deus tem que estar no governo da nossa alma. Mas quem administra isso somos nós. Porque Deus nos colocou nas nossas mãos o corpo, a alma e o espírito. E nós temos o livre-arbítrio de querer fazer algumas coisas ou não. De querer ver algumas coisas ou não. O livre-arbítrio é nosso. Deus deu para nós. Ele comanda a nossa vida. Se nós colocarmos a nossa vida na mão de Deus, Ele governa. Mas é nós que vamos dizer assim, não digo determinar, mas é nós que vamos tomar a atitude e dizer, Senhor, toma conta da minha alma, do meu espírito, do meu corpo. Agora, se nós não abrirmos mãos disso, não, Senhor, deixa que eu sei que eu faço. Pode ter certeza que não vai muito longe. Precisamos administrar da melhor forma possível para que o nome do Senhor seja glorificado. Então nós precisamos administrar muito bem a nossa alma. Precisamos sentirmos, pensar e desejar o que Deus pensa, o que Deus sente e o que Deus deseja. Então nós precisamos passar a pensar, sentir e desejar o que Deus quer. Se Deus não quer que você faça algo e você faz, significa que as suas atitudes não estão condizendo com a vontade de Deus. E aí você fala, mas por que isso, irmão? Como que isso ocorre? E a gente vai ver mais à frente aqui da lição, irmãos, que alguns, diz a Bíblia, se apostataram da fé, blasfemaram contra o Espírito Santo. Se desviaram dos caminhos do Senhor, não é isso? Caíram na incredulidade. Nós temos que tomar esse cuidado para não chegar a esse ponto, irmãos. Eu coloquei aqui, e é esse ponto principal também, Mateus capítulo 10, verso 39. Vamos abrir aqui, irmãos, Mateus 10, o verso de número 39. Que diz assim, quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Jesus dizendo essas palavras. E eu marquei outro versículo que está em Lucas. Lucas capítulo 9, o verso 23 até o 26, que diz assim. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, ganhar o mundo todo, perdendo ou prejudicando a si mesmo, perdendo a sua alma? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai
e na dos santos anjos, né? Então aqui o principal verso que é o 23. Se alguém quiser vir após mim, Jesus está dizendo, negue-se. Precisamos negar a nós mesmos. Precisamos negar, tomar sobre nós mesmos a nossa cruz todo dia, como está dizendo, e seguir a Jesus. Esse é o passo do cristão, é esse. A sequência é essa. Não adianta eu tomar a cruz, não adianta eu seguir a Jesus, se eu ainda não neguei a mim mesmo. Eu não neguei a mim mesmo e já quero tomar a cruz. Não, Senhor, eu estou levando a minha cruz, eu estou seguindo ao Senhor. A gente tem que tomar um certo cuidado, porque lá no final pode ser que Jesus diga, que a gente vai dizer, Senhor, mas eu não preguei no teu nome, não ensinei no teu nome, expulsei demônio no teu nome, fiz tudo no teu nome. E Jesus pode dizer, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Por que não conhece? Porque Jesus vai dizer, mas você não negou a si mesmo? Você fez tudo o que você queria, você não fez tudo o que eu queria. E quando a gente nega a nós mesmos, é um sinal que a gente está ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus. E estamos começando a entrar no caminho do Senhor, caminho estreito. O caminho não é largo. A gente às vezes vai levando a vida e vai achando que o caminho é largo. A gente tem que tomar esse certo cuidado aí. Precisamos nos entregar a Deus como Jesus se entregou a todos nós. Jesus deu o exemplo, irmão, do que é se entregar, não é isso? Ele é a primícia. Ele se entregou por nós. Agora nós precisamos nos entregar a Ele, né? Precisamos fazer igual. Ele já nos ensinou. Agora nós precisamos. Ele nos ensina. Isso é o mais importante, irmão. Jesus, Espírito Santo, o Pai, eles nos ensina a segui-los, não é isso? Eles nos dá força para que nós venhamos negar a nós mesmos. O Espírito Santo, ele nos convence, não é isso? E às vezes a gente fica meio relutante, mas se a gente fosse colocar na ponta do lápis, vamos dizer assim, a gente já logo diria, Senhor, já vou me entregar e logo, né? Vou me negar a mim mesmo e eu já quero me entregar ao Senhor, que é para o Senhor cuidar da minha vida. Seria a melhor coisa que nós estaríamos fazendo. Mas a gente, essa natureza nossa pecaminosa, ela fica ali, irmãos, relutando, lutando contra o nosso espírito, para que nós não venhamos a nos entregar 100% ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando eu falo aqui de negar, é se entregar. Se entrega a Jesus, que é a melhor coisa que você faz. Precisamos nos entregar a Deus, como Ele se entregou, como Jesus se entregou por todos nós. A alma, irmãos, ela vai te levar a viver no Espírito, não é isso? Ela te leva a viver no Espírito, ou ela pode te levar a viver no pecado. Ela pode te levar a viver nessa natureza pecaminosa, a viver na carne, não é isso? Então vai ter lá os frutos do Espírito, lá em Gálatas, né, capítulo 5, mas vai também falar das obras da carne, né? Então a gente tem que... As nossas atitudes, negar a nós mesmos, se entregar ao nosso Senhor Jesus, ter esse contato com o Espírito Santo de Deus diariamente, não é isso? Naturalmente essas coisas nos levará a viver uma vida no Espírito. É natural. Agora, às vezes a gente vê pessoas... Eu não estou muito tempo no caminho do Senhor, me converti no ano de 2009, aceitei Jesus, me batizei no ano de 2010. Então faz 10 anos que eu fui batizado, não deu 10 ainda, vai dar agora em dezembro. E eu já vi nesse pouco tempo muitos irmãos que se desviaram, não é isso? Que se apostataram da fé, que criam em línguas estranhas, criam no Espírito Santo, no poder do Espírito, criam no Espírito Santo como uma pessoa, e é como ele é, mas já diziam depois que já
Espírito Santo não é uma pessoa, é uma força, não é isso? Não, e contrário a muitas coisas que ele mesmo cria, mas ele foi se apostatando da fé, foi dando poder à natureza pecaminosa e continuou pecando, começou a não dar muito ouvido ao que o Espírito Santo fala, porque o Espírito Santo ele fala aos nossos corações, mas aí depende se a gente vai dar ouvidos ou não. A gente precisa estar ciente disso. E aí, lógico, o pecado, ele vai agravar os nossos ouvidos, ele vai nos trazer uma cegueira espiritual, e daqui a pouco a gente está novamente encharcado no lodo, jogado às traças, não é isso? Porque a gente já não consegue mais ouvir a voz do Espírito Santo, não é isso? Aqui, irmãos, eu marquei também que nós precisamos ser um só corpo. Vamos ler lá em João, verso 17. João 17, 21. Diz assim, Jesus dizendo, eu vou ler o 20 também. Eu não rogo somente por este, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Aqueles que ele está dizendo aqui pelos gentios que somos nós, né? Éramos nós. Aí ele diz no 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles, está dizendo de nós, sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então o desejo de Cristo é que nós sejamos um, como o Pai é com Cristo Jesus e com o Espírito Santo. Nós precisamos ser um com eles também. Precisamos ter o mesmo pensamento, não é isso? O mesmo sentimento, a mesma vontade, não é isso? Então, prazer, Deus tem prazer em abençoar o teu povo. Então, quando nós podemos, o Espírito Santo toca para nós abençoarmos o irmão, isso tem que ser prazeroso, não é isso? E abençoar aqui não estou dizendo de bens materiais, não é isso? Às vezes você fazer uma oração por um irmão, de repente você tem o dom de cura, Deus te usa para curar um irmão que está enfermo, e Deus faz o milagre, mas usa você como instrumento e ferramenta. Tem coisa mais prazerosa? Eu já tive a oportunidade de pregar o Evangelho a algumas pessoas, e outra hora eu conto aqui uma situação de um irmão que na época nem era irmão, hoje eu creio que ele está em Cristo Jesus, e ele estava envolvido com coisa errada, ou esteve, naquele momento ele estava arrependido, e Jesus me usou como instrumento. Esse rapaz voltou para a cidade dele natal, e ele disse, eu vou para lá que eu vou ter que pagar lá o que eu fiz de errado. E ficou realmente preso durante uns 2 anos, e depois sempre ligando na casa da mãe dele, a mãe dele falava comigo, e eu perguntava como é que estava o rapaz, e ela dizia, ele está muito bem, já está podendo sair, né? Estava numa penitenciária, um semiaberto, e ele já estava sendo usado lá dentro da penitenciária para pregar o Evangelho de Deus. Então não tem coisa mais gratificante do que você ganhar uma alma para Jesus, ou curar uma pessoa, né, no poder de Cristo, não é isso? Sendo ferramenta e instrumento na mão do Senhor Jesus. Então nós precisamos ser este único corpo, um só corpo. Precisamos nos render a Deus. Somos cristãos, não é isso? Precisamos nos render a Deus. Pequenos cristos, né? Parecidos com Cristo, está lá em 2 Coríntios 3,18. Precisamos refletir a glória de Deus, está lá em Romanos 8:29. Fazer a vontade de Deus, não é isso? Eu citei aqui alguns versículos, vou correr um pouquinho para nós finalizarmos a nossa aula. Aqui agora nós vamos falar do entendimento. O entendimento envolve 3 áreas: imaginação, razão e a memória.
A imaginação. Quais são as imagens, irmãos, que estamos pensando? No que estamos pensando? No que estamos imaginando? Não é isso? Então nós temos que tomar esse certo cuidado. Eu vou ler aqui com os irmãos Gênesis, capítulo 6. Vamos lá, irmãos. Gênesis 6. E o verso de número 5. Olha aqui o que aconteceu, irmãos. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, continuamente. Então diz aqui que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má, era só má, continuamente. Por isso que Deus mandou o dilúvio. Mas aí nós vamos ler aqui, irmãos, porque isso daí era lá na geração de Noé. E nos dias de hoje? Nos dias de hoje não é diferente. Nossos dias é como os dias de Noé, disse Jesus. Vamos ler lá em Mateus, verso 24. O que é interessante é isso. Espírito Santo, a palavra, sempre nos advertindo, nos corrigindo, não é isso? Para que nós não caiamos nos mesmos erros. 24, verso 37 ao 39, que diz assim: e como foi nos dias de Noé? E aqui Jesus está dizendo que também vai ser, não é que vai ser assim, está sendo assim. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam. Olha o detalhe aí, irmão. O pessoal, ninguém percebeu. Não perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha como que será aqui, irmãos. Será assim. As pessoas com a imaginação má, pensando nas coisas má continuamente. E quando se vier a vinda do Filho do Homem, quando vier o nosso Senhor Jesus Cristo nos arrebatar, temos que vigiarmos para que não estejamos como aquelas pessoas que não vigiaram, caíram em pecados, né? Isso continuamente, sua mente já cauterizada, e aí veio o Senhor Jesus e levou Noé, vai levar a tua igreja, né? Isso, a arca, e muitos irão ficar, né? Filipenses, eu marquei aqui Filipenses 4:8, precisamos pensar nessas coisas. Vamos ler aqui rapidamente, meu tempo está se esgotando. A gente acha que é pouco tempo, que é muito tempo, mas passa rápido. 4:8 diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. É nessas coisas que nós devemos pensar, não é isso? É melhor do que ficar pensando coisa má. Então vamos pensar nessas coisas aqui, irmãos, ó, né? Ser honesto, que é justo, justiça, purificação, tudo que é amável, não é isso? Tudo que é de boa fama, irmão. Se há alguma virtude nisso, vamos pensar nessas coisas. É melhor a gente pensar nessas coisas. Esquecer, né, irmãos? Às vezes algum irmão lá te ofendeu em algum momento, não é isso? Deixa pra lá, irmão. Pede, perdoa, fala, tá perdoado, não é isso? Pede para Deus, deixa o seu coração em paz, para você não ficar pensando nessas coisas. Então você fica pensando nessas coisas e aí vai criar dentro de você mágoa, não é isso? Vai criar dentro de você um sentimento de rancor, um sentimento que pode te afastar de Deus. E o que nós precisamos é nos aproximar cada vez mais do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui eu marquei, né? Se eu olhar o que não devo e se eu cultivar essas imagens, a minha imaginação será má, não é isso?
Estou falando aqui. Então, tomar cuidado, irmãos. Aqui vamos ler lá rapidinho, Mateus 6:22. Mateus 6:22 diz assim, irmãos. A candeia do corpo são os olhos. Tomar cuidado com o que a gente vê. Candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Então, tomar cuidado para o que você olha, para o que você está vendo, não é isso? Todos os dias. Tome cuidado, que os teus olhos estão vendo. Seus olhos são a candeia, não é isso? Está dizendo aqui. E a candeia do corpo são os olhos. Então a gente precisa tomar um certo cuidado com as coisas que nós estamos vendo no nosso dia a dia. Isso são as coisas que a gente traz para a nossa imaginação, para dentro do nosso ser. Se são coisas boas, amém. Isso glorifica a Deus. Mas se são coisas más, pode nos levar à perdição, como a geração de Noé. Vamos falar agora aqui, irmãos. Eu até coloquei aqui. Não façamos como o rico insensato, não é isso? O rico insensato, Lucas 12, 16 ao 21. A razão não deve ser motivada pela eternidade, não é isso? Não, a razão deve ser motivada pela eternidade. A gente deve pensar na eternidade. Será que o que eu vou fazer não vai tirar a eternidade para com Deus? Será que não vai me afastar de Deus? Será que não pode ser que eu venha perder a minha alma? Não é isso? Então o rico aqui, eu coloquei aqui o rico insensato, juntou alimento, riqueza pela vida toda, e agora falou, agora minha alma pode folgar, estou tranquilo, não é isso? Mas naquele mesmo dia diz a palavra que a alma dele foi pedida, não é isso? Pediram a alma dele, e para onde ele foi, irmãos? O que ele tinha para oferecer? Passou a vida aqui na terra juntando riqueza. Memória, agora nós vamos falar da memória. Memória é resgatar aquilo que já passou. Passado é importante para todos nós. E aqui a gente vai ler lá na ceia, né, irmãos? 1 Coríntios 11, verso 24 e 25, o próprio Jesus vai dizer, fazei isso em memória de mim. Fazer isso, lembra lá do meu sacrifício na cruz do Calvário. Lembra do que eu fiz por vocês, eu vim aqui, morri por vocês, ressuscitei, estou à destra do Pai, estou no céu preparando morada. Lembra, pensar aí nessas coisas. Então nós devemos ter memória das coisas passadas. Às vezes o pessoal fala, não, o que passou, passou. E o que há de vir também, deixa para lá. Vamos viver o presente. Não, o passado ele é importante, irmãos. O que foi escrito na palavra de Deus, ela serve para o nosso ensino hoje. Isso daqui é passado. O que foi escrito é passado. Foi escrito no passado. Serve hoje para o nosso ensino. Aí eu coloquei aqui, né? Devo viver ou lamentar do passado? Não, não é isso. Não é que você vai viver do passado. Quem vive do passado vive contando, eu fiz, eu era, eu isso, eu aquilo, não é isso? Ou viver lamentando, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. Não devemos viver nem lamentar do passado, mas buscar a memória, as coisas importantes, não é isso? As coisas que lembrar, falar, eu era do mundo, eu estava no pecado, mas Jesus me salvou, Jesus me trouxe, né? Me fez assentar com os príncipes, me fez assentar à mesa dele, para ceiar junto com ele. Lembrar das bênçãos, dos benefícios, dos milagres, né, irmãos? Isso é importante para a nossa vida, fortalece a nossa alma, né? Lembrar do que Deus proporcionou nas nossas vidas, não é isso? Que Deus tem feito nas nossas vidas. Não devo ficar me lembrando das ofensas, nem o que fizeram. Ficar lembrando dos pecados que cometi, não é isso? Não. Isso não vai acrescentar em nada em nossas vidas, né? Porque nem Deus, lá em Miqueias 7:18, Deus não lembra dos nossos pecados, Ele joga no mar de esquecimento, não é isso? Se Ele joga no mar de esquecimento, quem somos nós para ficar lembrando dos nossos pecados? Joga também, joga fora, joga na lata de lixo.
Vamos falar aqui sobre sentimento. E sentimento aqui, irmãos, quando fala de sentimento, vamos ler lá em Filipenses 2:5. Filipenses 2:5. Esse versículo é conhecido pelos irmãos, mas vamos ler. Diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, não é isso? Então nós temos que ter o mesmo sentimento, irmão. Não é isso? Esse mesmo sentimento que Jesus teve. Jesus poderia dizer, não, eu sou Deus também, né? Eu sou Deus e não abro mão. Não vou sair da minha glória, não é isso? Não, Jesus, ele abriu mão, não é isso? Por amor a nós. Esse sentimento de amor por todos nós, é esse sentimento que devemos ter também, irmãos. E aqui eu coloco a vontade, o livre-arbítrio, vamos falar da vontade. Liberdade entre fazer o bem e o mal. A gente pode escolher em fazer o bem, podemos escolher em fazer o mal. Sacrificar a minha vida para que a vontade de Deus se cumpra e o nome do Senhor Jesus seja glorificado, irmãos. Então precisamos ter esse cuidado. E o livre-arbítrio, ele nos dá liberdade entre fazer o bem e fazer o mal. Eu preciso escolher e pedir para que o Espírito Santo me ajude a fazer o bem. Quando nós estamos em espírito, com certeza nós vamos fazer o bem. Aqui já finalizando, irmãos, o corpo ele faz contato com o mundo exterior. A gente já disse aqui lá no início. E o espírito ele faz contato com Deus. E a alma, ela fica no meio. Não é isso? A alma ela fica ali no meio do corpo e do espírito. Essa natureza pecaminosa e o espírito está ligado com Deus, não é isso? Que faz contato com Deus. Vamos falar sobre a mordomia do espírito. A alma, dominada pelo espírito, faz com que glorifiquemos a Deus. Se a nossa alma estiver dominada pelo espírito, o nosso espírito aguçado, buscando as coisas de Deus, ele vai fazer com que nós glorifiquemos a Deus. Agora, a alma dominada pela carne, pela natureza pecaminosa, nós, com certeza, entraremos no pecado, não é isso? Praticaremos cada vez mais, pecaremos cada vez mais, não é isso? É como, já ouvi falar uma vez, né? As pessoas falando de drogas, né? Ilícitas. Que as pessoas já não começam com aquelas drogas mais pesadas, elas começam com coisa leve. Pecado é a mesma coisa. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, não é isso? Então você começa com um pecadinho, vamos dizer assim, não existe pecadinho, mas coisinha boba, que você fala, não tem problema. Quando você vê, você já está praticando pecados piores. Então nós precisamos com que a nossa alma seja controlada pelo nosso espírito, não é isso? Controlada pelo nosso espírito, buscar mais as coisas de Deus. A carne precisa estar crucificada com Cristo. Precisa, como Paulo disse, né? Eu já estou crucificado com o meu Senhor Jesus Cristo. Vamos falar aqui, irmão, o espírito tem duas faculdades. A fé natural. A fé natural é aquela fé que já existe no homem. A fé natural é a fé que, às vezes você vai perguntar para o ímpio até fala, pelo amor de Deus, não é isso? Ele fala de Deus, porque ele tem aquilo dentro dele, está dentro dele. Quando ouvimos a palavra, aí esta fé, ela se desenvolve em nós, ela vai se desenvolver, vai crescer, né? Quanto mais ouvimos a palavra de Deus e buscamos a Deus, ela vai crescer no meio de nós. Mas se nós não buscarmos, aí vai ficar só naquela fé do homem que ele tem, que ele sabe quem é Deus, mas ele não busca Deus, né? Ele não tem o temor a Deus que ele deveria ter, tá? Jesus disse, e Jesus até disse, né? Homens de pouca fé, disse até para os discípulos,
Mas Jesus disse, eu nunca vi fé tão grande em todo Israel, não é isso? Porque o centurião lá disse, não, basta uma palavra. O senhor der uma palavra aqui, o servo já é curado lá. O senhor não precisa ir na minha casa, porque eu não sou digno que o senhor entre na minha casa. Se o senhor disser uma palavra aqui, o senhor já cura lá. Jesus disse, eu nunca vi um homem de muita fé, não é isso? Mas ele não tinha muita fé porque ele cria em Jesus. Mas ele tinha muita fé no ser interior dele. Consciência, irmãos, já falamos de fé natural, a consciência, que o Espírito tem essas duas faculdades. A fé natural e a consciência. Quando estamos e andamos no Espírito, conseguimos ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. Precisamos ficar alertas para a nossa consciência não cauterizar, mentes cauterizadas, né? Isso, precisamos tomar esse cuidado. Quanto mais pecamos, menos ouvimos a Cristo e nos apostatamos da fé, como eu já disse aqui, e até chegam a blasfemar contra o Espírito Santo, não é isso? Pecado, blasfêmia, pecado contra o Espírito Santo. O Espírito Santo deixa de ouvir o homem que se afunda no pecado e não dá ouvidos ao que o Espírito Santo nos fala, não é isso? Então esse homem que se afunda no pecado, ele não dá ouvidos mais ao Espírito Santo. Os ouvidos deles ficam agravados, os olhos espirituais já não conseguem enxergar mais e vai gerar dentro dessa pessoa incredulidade, não é isso? Vai ficar um indivíduo incrédulo, já não crê mais nos milagres, nas maravilhas que Deus pode fazer. Então nós precisamos ter esse cuidado, irmãos, dessa incredulidade não alcançar o nosso ser. Precisamos buscar a Deus, precisamos buscar o fruto do Espírito Santo, irmãos. Precisamos buscar para que nós não venhamos cair na incredulidade, para que nós não venhamos fazer como aqueles que fizeram muita obra do Senhor, fizeram tudo no nome do Senhor, mas não negaram a si mesmo. E aí Jesus disse, apartai-vos de mim. O nosso homem interno precisa ser bem cuidado, precisa ser bem administrado, irmãos, para que não venhamos cair na incredulidade, irmãos. Amém?